Hey pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast, onde comentamos nossos reality shows favoritos. Vem nos seguir no Instagram, o Extra Podcast, no Twitter, Extra Podcast BR. Estamos nas principais plataformas digitais, de áudio, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Deezer. Durante esse fim de ano, nossos episódios saem toda terça-feira pela manhã. 5 horas da manhã, gente. Se vocês abrirem o Spotify, já vai estar lá o podcast para vocês, continuar a semana com forças para viver ouvindo o nosso podcast. Eu sou o Rich, aqui ao meu lado eu tenho a Laura e o Tonho, onde nós comentaremos sobre os 10 anos de uma das maiores girl bands de todos os tempos. Quem nos acompanha sabe de quem vai falar, porque esse podcast está prometido desde o dia que elas ganharam o X Factor UK, que é a Little Mix. Laura, finalmente chegou o dia que a gente vai exaltar mais do que a gente já exalta essas meninas. E eu quero dizer que isso aqui, esse é um podcast sobre reality shows, mas Little Mix foi criado em reality show, então, por favor, não fica querendo, quando eu vai falar sobre Taylor Swift, quando ela fizer um reality show, só deixando claro. Mas, né, falar de Little Mix é um prazer na minha vida. Se deixar. Sabe aquele meme que fala qual coisa que você pode falar sobre meia hora sem olhar nada? Little Mix é um da minha lista, com certeza, porque sou fã desde o X Factor, desde ver elas serem formadas no X Factor. Mas, Vit, eu só quero avisar uma coisa pro público. Hoje, quando a gente está gravando isso, é sexta-feira, dia 12, Britney está livre. Então eu estou bebendo para celebrar isso. Eu espero não ser julgada pela minha escolha de estar no podcast bebendo. E se vocês quiserem um podcast falando da relação de Britney com o X Factor, a gente faz um também, porque a gente consegue, Laura, encaixar Britney, porque Britney foi jurada do X Factor USA. Verdade, Então, verdade. Nossa, ia ser incrível isso. mais um podcast que eu vou botar ali no nosso Docs, que vai sair, não sei quando, gente, mas um dia sai, porque a gente é assim, né? A gente Mas vai sair. promete. A gente é que nem político em campanha, a gente promete, se vai cumprir um dia, quem sabe. Mas olha, a gente fez um podcast sobre One Direction. Então por que não ia fazer um sobre Little Mix, né? Então vamos lá procurar One Direction, que a gente falou os 10 anos, a Laura trouxe um monte de curiosidade, pegou eu e de surpresa com os choques aí de chips, com tudo. Mas Little Mix a gente sabe que nem todos foram flores para elas, né? Nesse finalzinho elas deixaram para ter as maiores polêmicas delas na festa de 10 anos, mas tem muita coisa boa. Primeiro eu quero começar dizendo que temos um podcast falando sobre a, o X Factor UK 2011, que é o episódio 95. Voltem lá que a gente fala também da Little Mix, mais detalhado no X Factor. Fala também de muitos dos outros participantes, porque foi um especial nosso. Então, procurem lá, episódio 95. Para quem não sabe, ou para quem não lembra, a Little Mix ganhou o X Factor UK em 2011. Elas não entraram como um grupo, elas entraram como 4 solistas. Elas não foram formadas como Little Mix logo de cara. 2 estavam no grupo, 2 estavam em outro. E elas não se chamavam nem Little Mix, se chamavam Hit Mix. Mas eu quero que a Laura, agora, né, Laura, você conte pra gente, pra quem não conhece a história, como é que se deu essa formação da Little Mix, nesse resultado que foi uma fórmula de sucesso. Então, elas se apresentaram, como você disse, separadas, né? Todas passaram pro bootcamp. Aí, no bootcamp, a gente sempre fala isso, a gente falou isso na época do podcast One Direction, que eles estavam claramente querendo formar uma boy band, da forma que eles estavam coisa. No One Direction, eles também formaram uma girl band, é que ninguém lembra, chama Bellamy. A gente lembra, claro. Como é que a gente vai É, esquecer? é. E grupos é sempre sempre uma categoria um tanto complicada no X Factor, né? Porque nunca aparece gente suficiente, ou quando aparecem uns grupos muito meia-bocas, ou que não tem muita relação, então eles sempre tentam formar. E até porque grupo de K-pop, né? Grupo de K-pop, grupo de pop sempre existiu na música, né? E aí, com o sucesso do One Direction no ano anterior, era meio óbvio que eles iam fazer de novo, né? Até porque não tinha muitos grupos. Se você for olhar os outros grupos que estavam na categoria da Tulisa, não estava uma categoria muito forte, né? Nesse ano tinha Two Shoes, lembra de Two Shoes? Claro, a Two Shoes. vice-campeã moral do X Factor UK é Two Shoes. Era o maior ato do X Factor que já apareceu lá formado, não que foi Ela, formado ela dentro tava, dele. uma delas estava inclusive grávida. Sim. Bom, Como é que deve estar o bebezinho de Shoes, né? 10 aninhos é. aí. Mas assim, Little Mix foi um caso engraçado, porque, por exemplo, para formar One Direction, eles mostraram 3 audições. Little Mix não teve nenhuma audição mostrada no programa regular. Eu acho que uma ou outra apareceu no Extra, porque naquela época, para quem não sabe, né, tinha o Extra
Factor, que é da onde a gente tirou o nome do podcast, a gente roubou Extra Podcast do Extra Factor, que era um programa que passava em outro canal, porque o X Factor passava na ITV, passava na ITV2, depois que acabava o X Factor, e era tipo bastidores, era apresentado por outra pessoa, pela Caroline Fleck, né, que infelizmente já faleceu, e Little Mix apareceu nesse programa. Elas não vão Só ter. uma coisa sobre o Extra Factor. Eu acho que se a gente tiver mais 1 ou 2 anos de podcast, a gente bate o tempo que eles tiveram na TV. É Se a Eu gente verdade. já tiver, acho não, uns porque a 3 gente anos vai na TV, ter, tá? porque Vai ter, uma coisa que É, mais tem no Brasil é uma exato. coisa que mais tem no Brasil é reality show. Então, enquanto tiver reality show no Brasil, a gente tá existindo. Então, o E o a gente contrato vai tanto de bater. tema que a gente, nosso, e o tanto de nosso, tema que a gente tá devendo, né? Então, assim, nosso É contrato é podcast até vitalício, Tonho. 2030. É podcast Contrato até é vitalício. 2030. Laura, antes de você continuar, eu só quero fazer um acréscimo que, assim, tipo, Little Mix, mesmo sendo formada, né, com base no Direction, assim, mas a gente já era tão acostumado com Girl Band fadada ao flop que foi uma formação sem pretensão, né? A gente não botava também tanta fé assim logo de cara, tipo, ok, Não, tem uma Girl Band que eu ia parece que falar pode isso. dar certo, né? Foi bem nessa uhum. vibe, né? Quando foi formada, a gente já esperava que fosse formada a Girl Band. Já foram formadas várias Girl Bands no X Factor. Inclusive, como não lembrar das lendárias Bad Lashes? Como não É, lembrar? Ah, O como não melhor lembrar que nome. Não, o melhor nome de girl band que o X Factor já viu foi uma girl band se chamar Girl Band. Então aí é um é, nível patamar que esses é grupos botavam pra maravilhoso. gente e deixaram a gente pensando, ok, Little Mix, Hit Mix tá aí, mas será que vai vingar, né? A gente já tava calejado que nada dava certo pra girl bands ali. Então, o que foi diferente nesse ano foi que tava lá a Kelly, que foi o primeiro ano da Kelly Rowland, primeiro e único, que a Kelly Rowland, ela foi parte de uma das maiores girl bands da história, que é Destiny's Child. Se vocês, geração Z, não conhecem, pesquisem Destiny's Child, Bills, um dos maiores hinos do hip hop de todos os tempos. Muito boa a música. Que era o grupo da Beyoncé, ela é prima da Beyoncé. E a Tulissa também fazia parte de um grupo, né? Que era outra jurada, para quem não sabe, a Tulissa fazia parte de um grupo muito ruim, mas era um grupo. E ainda tinha o Gary, que também fazia parte de um grupo. E o Luiz, que foi empresário de grupos. Então, eu acho que assim, eles focaram muito em formar grupos essa temporada. Então, não só a Little Mix, também no grupo masculino. E eu acho que o interessante de destacar é porque a gente nunca viu nos outros anos o processo de formar o grupo. Nos outros anos do X Factor, quando tu juntou One Direction, tipo, vamos juntar esses aqui que vocês já conhecem, porque eles apareceram antes. E foi. Little Mix foi totalmente diferente. O que aconteceu foi que eles conversaram, apareceu os jurados conversando, aí os jurados chamando as pessoas que eles achavam que podia ser grupo, aí elas entram numa sala, aí chega lá a Tulisa fala, a gente acha que vocês têm potencial para ser um grupo. Tem alguém aqui que não tem interesse em ser grupo? Se tiver, já sai. Aí tem até uma menina que eles acham que tá com uma cara meio assim. É a Tulisa, a Kelly e o Louis. Aí o que eles começam a fazer? Que eu acho que é a grande diferencial do que teve esse ano. Eles começam a pedir para todo mundo levantar e eles começam a falar, porque grupo bom tem que ter uma altura parecida, uma idade parecida. E eles começam a simplesmente colocar as pessoas uma do lado da outra para ver quem combina. O que eu acho isso maravilhoso, assim, né? Eles começam. A gente só vê o vídeo deles lá montando as pessoas, não conversando. Não dá para saber o que eles falam de voz. Mas é muito legal essa parte. Porque nunca tinha tido isso no X Factor, na formação de grupo. A gente nunca tinha visto. Era só tipo, vamos juntar esses aqui que foram os mais famosos. E isso foi muito E legal. virou até uma piada interna dentro do podcast, falando assim, se tivesse a Kelly Rowland tirando sua fita métrica do bolso, esses grupos já dariam certo, né? Porque a gente sempre Exatamente. solta esse comentário. Quando a gente comentava X Factor, só o X Factor nesse podcast, a gente sempre dizia isso. Que faltava a Kelly Rowland e sua fita métrica pra formar esse grupo. Eu falava muito isso com o Fifth Harmony, porque tinha uma diferença de altura muito grande entre elas. Little Mix não tem diferença de altura quase. Mas o que aconteceu foi que formou um grupo que tinha a Perry e a Jessie, mais outras duas meninas, e um grupo que tinha a Leanne e a Jade, mais outras duas meninas. Aí eles se apresentam no bootcamp, não só elas, vários grupos se apresentaram que elas formaram. E aí eles não gostaram muito, eliminam de novo. Só que aí a Kelly fala que achou que com essas aqui ia dar muito certo. Era Jade e Leanne de um grupo para pegar e Perry e Jessie de outro grupo. Que elas achavam que iam combinar mais.
do que nos grupos que elas estavam. Então, eles fizeram mais uma combinação, chamaram elas no palco de novo, para elas se apresentarem não, para elas ver se elas concordavam em ser um grupo. E aí elas concordaram, e aí elas foi a primeira vez, inclusive é muito engraçado, porque quando chama Liane tá olhando assim para não, quando chama Jade, a Jade olha para trás assim meio confusa e ela tá olhando para Liane, eles logo depois Liane, aí ela já puxa e vão as duas de mão dadas. Eu acho muito legal. E aí elas vão às 4 para as Judges House e a gente vê a primeira apresentação delas e elas entram no programa. Mas assim, foi a primeira vez que a gente teve no X Factor esse processo de formar um grupo. E eu acho que foi a primeira vez porque foi a primeira vez que teve isso. Da outra vez eu acho que foi tipo assim, esses 4 aqui são jovens, esses One Direction, esses 5 aqui, né, vai dar certo e juntou. E eu acho que não foi totalmente diferente com os grupos nesse ano, porque foi formado também um grupo masculino, né? E já tinha outro grupo masculino. Quando criaram o Little Mix, me parecia, pelo menos na época, que elas não eram a aposta principal da categoria, né? Era o The Não Risk, né? era, Se não me engano, é esse o nome do grupo. era The E, Real. e na Judges House elas deram uma surpreendida, assim, roubaram uma vaga para os lives, né? Porque elas tinham muita química desde o início. E logo depois, assim, né? Demorou um pouquinho, mas a gente ainda vai falar aí da carreira, mas demorou um pouquinho mais. Acho que quando engataram muito bem. Olha, e elas não eram não só favoritas dessa categoria, como mais uma vez eu digo, ouçam o podcast, o episódio 95, que te fala que Little Mix não era nem aposta de vitória, porque foi uma temporada extremamente forte, que teve vários favoritos aparecendo, e Little Mix abocanhou o programa no meio dele e não soltou mais o osso. Mas quero dizer, fazer um adendo para Dona Kelly Rowland, que fez a maior contribuição da história do X Factor, que foi formar Little Mix. Isso não tem Nicole Scherzinger que diga que espera até hoje as flores de One Direction, não tem Dani Minogue que tentou emplacar boy bands e girl bands adoidado na Austrália, sabe? E nós, como moderadores, gente, nós somos moderadores do X Factor, da comunidade no Orkut, depois fomos moderadores do Facebook, e a gente vê esse boom que foi a Little Mix. Quem sabe que brasileiro adora uma girl band. E brasileiro adora ser fã de qualquer coisa. E quando a Little Mix cantou Big Girls Don't Cry, foi um fenômeno, assim, né? Todo mundo começou a pipocar essa comunidade no Orkut, que infelizmente dessa eu não criei. Tá vendo? Perdi a chance de dizer aqui nesse podcast também que eu criei a primeira comunidade, mas não criei. Elas foram esse boom, tiveram o empenho do Brasil, mas sendo que não importava, né? O Brasil empenhar, tinha que ser no UK. Quando começou os lives, agora a gente vai chegar nessa parte. O Little Mix começou a se destacar, né? Fez Super Bass, que a gente pensava, olha só, esse grupo pode ir pra frente, né? Porque era uma coisa assim, esse grupo pode ir pra frente, mas a gente tinha aqui uma Misha Bay, tinha uma Janete, tinha uma Amelia, tinha um monte de gente, fora a categoria Boys, que mesmo fraco, a gente sabe que Boys vai longe. Então, tava tudo indo contra o Little Mix numa temporada que, né, a gente ia ficar com pena se elas tivessem saído. Mas, no meio do caminho, teve a Halloween Week e tivemos E.T., da Katy Perry, na versão delas, que foi aquele... Eu digo que meu comentário no site, eu lembro até hoje que eu falei, que eu pensei, nossa, uma girl band pode ganhar o X Factor. E depois nós tivemos a icônica Don't Let It Go, da Evogue, que foi a performance primeiro lugar da Little Mix naquela semana, que foi quando todo mundo pensou, nossa, uma girl band não vai estar na final do X Factor, ela vai ganhar o X Factor. Foi bem diferente, Eu assim, acho que foi aquele boom delas. E você, Tom, o que acha assim, dessa evolução que Little Mix deu? Porque elas terminaram um programa quase profissionais. não, eu acho que o início dela. Gente, eu tô falando um pouco devagar porque eu fiz uma cirurgia na boca, tá? Só pra explicar aí pra todo mundo. Mas eu acho que no início, acho que o primeiro live dela foi o Super Bass, não foi? Não lembro. Foi. É, e eu Foi. lembro que eu não vi ao vivo, eu vi na comunidade, todo mundo falando, foi muito bom, foi muito bom. E eu sempre com o pé atrás, porque o brasileiro é fã de tudo. Eu falei assim, gente, mas girl band eu nunca vi no X Factor, né? Aí eu fui ver e falei, olha, realmente foi bom, mas não sei, ainda desconfiado. Com E.T. foi incrível. A gente falou, nossa, realmente, elas são muito boas, elas vão bater a colocação de girl band, elas vão ficar em quarto lugar, né, sei lá. Aí depois com En Vogue não tinha pra ninguém. Acho que En Vogue é uma das melhores apresentações do X Factor, assim, pra mim. Tá no meu top 5 de apresentações. É o Com momento certeza. de virada, assim, chave delas. É onde elas falam assim, não, a gente tá aqui pra vencer, a gente vai vencer isso aqui. E a gente tem muita química. E os VTs dela, achei legal a gente falar que tinha muita química mostrando elas, né? Coisa que não fazia muito com outros participantes, com outros grupos, além do One Direction, mas acho que isso era mais natural dela do que forçado, né?
Aham. E Laura, eu vou deixar um gancho pra você de uma coisa que você sempre fala, porque eu falei, eu sou o Mundinho Laura Brasil, que eu lembro das coisas que ela fala e trago pra ela mesmo comentar a partir disso. Que, assim, você sempre falou que, como você fez essa análise, porque eu não observava isso, mas você tinha observado, né, que girl bands no X Factor eram vendidas como aquelas sexualizadas, né? Assim, eram tudo tipo, elas vão roubar seu namorado. E a Tulisa fazia questão de dizer que a Little Mix era aquelas garotas que queriam ser suas amigas, que queriam passar o final de semana com vocês. E a Tulisa foi a maior, né, torcedora. Que coisa que a gente nunca vê muito, tipo, no Simon, né? Que foi o primeiro ano sem o Simon, gente. Por isso o Little Mix deu certo. Com ele ali, ela não tinha passado live 1. Talvez não tenha nem essa formação. Mas o que você acha, assim, da dinâmica de Little Mix foi uma dinâmica que foi completamente também diferente de girl bands comuns no X Factor. Então, eu acho isso muito legal, porque, como a gente falou, se você for olhar, e a gente assiste todas as temporadas do X Factor, porque aqui tem informação, né, cara? A gente assistiu Aham. todas as temporadas, e se você for, é obrigação para participar. Ricardo coloca lá no contrato. E se você for olhar, como você disse, até aqui, aquele momento, era só as girlbands sexualizadas e divalicious. E se você for pensar na girl band que fazia sucesso na época no UK, que era Girls Aloud, e Girls Aloud foi antes, né? Nessa época, Girls Aloud já estava terminando. Sugar Babes, né? Que tava É, mais famosinha. elas Mas ainda eram assim nem tanto, né? mais Uhum. sexualizadas Sim, com certeza. e mais a maior referência sempre acabava sendo Spice Girls, que tinha uma coisa meio mais lúdica, né? Que tinha cada um tinha seu estilo, e etc. Little Mix quebrou paradigmas dentro do X Factor, né? Elas foram completamente opostas a isso. Elas foram isso que você falou e que a Tulisa sempre falava. Elas eram as girls next door. Elas eram meninas como vocês. E os VTs mostravam muito isso, né? Os VTs eram muito elas sendo gente como a gente, elas sendo o que você seria, tipo, super emocionadas de estarem ali, vendo as pessoas famosas, ensaiando muito, treinando muito, mas mais do que isso, sendo amigas. Eu acho que esse foi um dos maiores diferenciais de Little Mix. Hoje em dia isso tá uma bosta, mas na época, e até antes disso, elas pareciam próximas. Tem o VT, que é o VT clássico, que é o VT da Jessie chorando porque é, fizeram comentários sobre o corpo dela, sobre a aparência dela, e a Jade falando com ela, falando que ela era linda, que não era para ela ficar assim. E a Jessie chorando. Nesse dia eu falei, meu Deus, eles querem que Little Mix ganhe. Eu lembro muito disso. Porque foi assim, VT pra criar essa coisa. Porque um problema de VT de grupo é porque você nunca sabe muito bem o que focar, porque são muitas pessoas no grupo. Então você nunca sabe bem o que focar e tal. E eles escolheram focar com Little Mix nesse lado da amizade. E mais do que isso, essa coisa de sisterhood, de se apoiar, de se ajudar. Eu acho que isso foi um diferencial muito grande para a Little Mix. Elas nunca apareceram no palco sexualizadas, elas sempre apareceram mais divertidas, talentosas, com Uhum. um vocal forte. Eu acho que foi uma quebra de paradigma. Nunca tinha tido um grupo como elas lá. E era um grupo mais próximo do que você gostaria de ver no mundo real, né? Little Mix. O que você E fala? eu acho que a idade delas, elas serem mais novas, contribuiu muito Uhum, para não sexualizarem elas nas apresentações, né? Elas uhum. eram adolescentes na época ainda, mas a gente vê que isso também não é muito regra, porque em outros grupos já fizeram isso, não só em grupos, né? Mas como em próprias Eu acho cantores que solo, foi né? Eu acho que foi a escolha mesmo deles Sim, eu também acho. É. Eu acho que só foi apresentar uma ajuda a elas. mais, sabe? É, uma ajuda a É. mais que teve. Elas não só foram a primeira girl band a nunca ir para um bottom, né? Nunca foram menos votadas, né? Nem ficou nem as segundas menos votadas. E chegaram na final já vencendo, né? Porque nunca mais aconteceu isso. No UK, eu tô dizendo, né? Nunca mais aconteceu isso. Então, ficou uma coisa... Foi muito marcante. A história da Little Mix fica muito marcante porque por mais que passaram 10 anos, parece que foi ontem que tivesse essas meninas ganharem, né? Porque foi uma história muito boa de se acompanhar. É a famosa trajetória do herói, essas coisas. Little Mix entregou tudo pra gente. Tanto que Little Mix entregou tanto pra gente que a gente até passou pano naquela época. Quem não lembra do Rock Week com TikTok, da Keisha e a Tulissa dizendo que ela estava no tema só porque tinha um solo de guitarra no meio? Então, a gente tem de tudo Claro. pra Little Mix. Eu reassisti hoje as performances de Little Mix, todas, de novo, né? Eu já tinha feito isso antes, mas
eu posso falar que Little Mix é o ato de qualquer reality show que eu mais torci na minha vida. Na época, eu assistia pelo Live Journal e eu assistia por stream o que estava rolando. Vocês também. Eu não conhecia vocês na época. Eu conheci vocês depois, não foi? Foi. Foi. É. E eu lembro que esse foi, assim, eu fiquei simplesmente apaixonada, encantada, assim, com tudo. E eu lembro de ver Superbad, porque elas fizeram a performance nas Judges Houses, foi uma música lenta. Qual foi a música? Big Girls Oh, Don't Don't Cry, Cry. da Fergie. É. E eu lembro eu tava assistindo hoje, aí eu lembrei, né? A primeira performance Superbad. E eu lembro que eu assisti Superbad e eu já. E assim, Big Girls Don't Cry, gostei e tal, mas, né? Normal. Aí eu lembro da primeira performance Superbad, já fiquei, gente, elas estão diferentes. E eu acho que isso que pegou. Porque as girl bands que tinham no X agora, até então, elas não dançavam, não tinha coreografia. Elas não eram cool, elas eram cafonas. Era só o vocalzinho lá e tal. E desde então, Little Mix já foi assim, pô, elas fazem isso. Mesmo com o rap tosco da Lieve, tacaram pra ela. Foi tipo assim, foi Não, era. breath of fresh air, sabe? Foi tipo assim, pô, isso pode ser legal. E aí, eu lembro que Little Mix, né, nesse primeiro, eu acho que elas tiveram tipo uns 8% da votação. Elas não ganharam, até porque quem ganhou na época foi Pra Misha B, isso. com Rolling in the E Deep, né? isso. E é legal o Little Mix porque elas foram crescendo aos poucos, assim, elas foram crescendo com a gente. Foi assim, os outros foram caindo e elas foram virando Megazord. Então, eu acho que emendando nisso aí, elas também têm um fator de sorte muito grande da produção gostar delas, obviamente, e de outras pessoas acabarem sendo vilanizadas no programa, né? A Janet foi vilanizada, a Janet era uma grande favorita, a Misha B, principalmente, a gente já conversou também sobre isso, né, no podcast sobre a Misha B, quem quiser ouvir. Então, acho que elas deram uma sorte nisso aí, mas ainda que outras pessoas tenham sido rebaixadas, eu acho que elas conseguiram sempre ir muito bem, porque mesmo sem isso elas mostrariam todo o potencial, sabe? Só que uma coisa, Laura, que você disse aí da Liane, de enfiarem o rap pra ela, no início eles sempre tentavam estereotipar cada uma, né? Ah, ela só faz o rap, a outra também, a outra é o que canta mais, né? A outra é fofinha. Aí, só que o que eu gosto na carreira delas depois do X Factor é que elas tacaram foda-se por isso, né? Todas cantam muito bem e estão aí, né? Até antes no X Factor a voz da Perry era que mais se destacava, né? Hoje em dia todas elas cantam muito bem, né? Tem uma afinação incrível, tem um alcance vocal muito bom e elas sempre mostram isso, né? E é um Inclusive, ponto de virada, porque enquanto a gente saiu de 2010 com One Direction, onde era o Harry e o Liam, de vez em outra o Zayn cantando, né? Assim, de 5 eram 3 e mais Não, o dois Zayn não cantando. contava, o Zayn só repetia o final da frase É, do Lee. não, mas o Era soltava a isso que voz acontecia. dele. microfone do Luiz nem era ligado, né? A gente já falou. Então, a gente saiu disso pra uma girl band que as 4 estavam cantando toda semana. Que por mais que o Gary tenha batido Inclusive, na tecla que uma tinha que ser a líder, o que eu ia a Tulissa falar, rebatia de volta. Né? eu Então, assisti acontecia isso. hoje, né? Tudo, e É, com os comentários. os- Eu fiz o meu exercício. E aí tem a performance mais pro final, que o Gary fala que a Perry devia cantar mais, às vezes. Mas o que eu acho legal é porque a câmera na hora foca na Perry e ela tá balançando a cabeça que não, que ele tá errado. E aí, logo depois, a Tulisa comenta e fala que todas elas são as amigas, elas são as... Aí eu falei, meu Tava Deus, errado mesmo, né? Tá aí eu 10 anos tava de super carreira para errado. provar. Mais tempo que o E Take That. o que eu gostava muito também é que a Tulissa defendia muito ela, sabe? De bater na mesa e falar, gente, tem que votar porque elas são boas e tal. Isso era muito bom também, né, pra elas. e aquele momento trivia do X Factor, esse negócio de formar grupos no X Factor começou na 4ª temporada, quando o Simon criou o Future Proof como boy band e a Hope. A Hope ele conseguiu arrastar até um top 5, gente, pra vocês verem, isso foi a 4ª temporada. Né? Era muito ruim. E depois de um tempão que a Girl Band Era conseguiu horrível. bater esse recorde de Little Mix chegar lá. Então ficou uma Mas a coisa quarta característica do temporada X era Factor. muito ruim, né? Então, assim. É.
Então, e nós temos comentários também, viu, gente? Não comentários no em podcast, tinha no site, né? Quando o site estava no ar ainda, né? Já que o X Factor foi cancelado. Mas foram um sucesso, chegaram na final, venceram merecidamente bem. Tanto que a gente tava tão feliz com o Little Mix na final, que a gente tava esperando o segundo lugar, tranquilo pra ela. Assim, a gente quer que ela ganhe, mas a gente sabe que Girl Band pra ganhar, sabe? Por mais que a gente fosse dizendo que a Girl Band ia ganhar, sempre a gente é brasileiro, a gente sempre sabe Mas que você na hora sabe do X que Factor, flopa a gente. eu lembro, esse X Factor foi na época do Orkut ainda. Eu lembro que tinha o bolão, né, do programa, e eu apostei desde o início que o Marcos Collins ia ficar em segundo lugar e ficou mesmo. Aí no final eu tava torcendo pra ele ficar em segundo Mas o lugar. Marcos foi um bom boy, assim, de acompanhar, né? Sim, eu achava ele muito bom, ele era Ele muito era bom. muito bom. Ele é amigo da Jade até hoje. E Sim, olha sim. que ainda bem que Little Mix ganhou, porque quem sabe ela não tivesse esse investimento se ficasse em segundo lugar, né? Porque o single não teria sido lançado. Porque a gente vai chegar nessa parte agora que Little Mix venceu o X Factor, mas não venceu na vida também, gente. Porque o pós-X Factor delas, né? Você chegou a. Se elas estão ganhando um especial nesse podcast, é porque foi o sucesso também chegou para elas. E eu vou trazer dados só do UK, gente, que é a terra delas, né? Assim, do mundo. Elas tentaram emplacar em todos, no mundo como todo, mas sabe que o Simon é um lixo de divulgação, porque ele não criou a Girl Band, então ele não investe nela. A gente sabe muito bem que é isso, né? Se o Simon tivesse criado Little Mix, tivesse dado essa sorte, né, de criar Little Mix, elas teriam estourado no mundo todo, porque ele tinha soltado todo o dinheiro do mundo. Porque ele. Agora eu vou jogar aquele shade. Se ele soltou pra Fifth Harmony, que não é nem um terço do Little Mix, Isso que eu ia falar. ele solta. Nesse podcast a gente se compromete, porque, tirando eu acho que a fanbase da Little Mix, todas as outras odeiam a gente, né? De girl bands e grupos. Então, tamo nem aí. Então a gente tá revivendo os velhos tempos, quando os fãs de Emblem Tree iam xingar eu e Laura no Twitter e em tudo quanto é lugar. É, eu acho que Little Mix é o meu orgulho de fandom, assim. Elas brilharam muito. Eu lembro de ficar esperando que falaram que saiu o Wings, e o Wings saiu antes, elas fizeram uma performance. Olha como a gente tem uma boa memória, quando quer. Não é bobagem. Elas fizeram uma performance num festival no UK, e tipo, a música tinha acabado de sair, já estava estourado, foi direto pro number one. E o Wings é um marco, assim, é uma música maravilhosa, e, cara, eu tenho muito orgulho de ver o tanto sucesso que elas ainda fazem, como o Luiz falou. O mundo, quem não escuta, quem não gosta, tipo, o problema é Não seu, é tu nem pode gente. ir. Não é nem É. gente, não é gente que eu quero da minha vida, não é gente que eu respeito. Little Mix, cara, eu tava ouvindo hoje o CD novo, e assim, que é uma compilação, né, Greatest Hits, basicamente. É muito bom! Cara, elas têm muito hits, elas são muito maravilhosas. Não, e Eu Little tenho Mix é um pena de grupo quem que não consegue gosta. lançar um álbum de maiores sucessos que ainda ficam sucessos de fora. Porque tem muito ficado. Gente, ficou quase o dobro de fora também. Cara, Já tem muitas One músicas boas. Direction durou 5 anos, elas estão fazendo 10 anos. Eu acho isso É, gente. muito foda. É Até grávida elas 10 anos. trabalham. O último number one delas foi esse ano. Elas têm milhares de hits Sim. top 10, sabe? É incrível, é muito legal. Uma coisa que o X Factor sempre fazia, né? Assim, começou a fazer há muito tempo era trazer gente muito famosa para cantar na final. E eu acho, pelo menos na minha opinião, a Little Mix é a última coisa muito famosa a cantar na final e que saiu do programa. Porque era sempre a última apresentação da final de alguém muito famoso. Teve a Adele em 2015, né? Vocês lembram? Porque assim, a Uhum. Adele, ninguém A maior gente que ela, tava né? junto, né, Sonho? A gente tava junto. Exato, é. Teve, gente, teve Rihanna, teve Foi Adele, quando sabe? eu Teve conheci o Beyoncé, Sonho, gente. Foi muito legal. sim, foi. Teve Adele, Rihanna, Beyoncé, e 2016 foi Little Mix. E Little Mix com Touch, foi uma apresentação incrível, né? Quando elas cantaram Touch, e foi uma apresentação gigantesca. E foi ali, era pra mim, pelo menos, ver como as meninas saíram do programa Uhum. e voltaram como principal atração da final, sabe? Foi melhor que os Uhum. finalistas, inclusive. Elas arrasaram ali. E eu acho que aquilo ali foi um momento full circle, sabe? E nunca Uhum. teve outra apresentação tão grande assim no X Factor depois. Porque até porque o programa flopou, né? Então acho que essa era a última grande apresentação do programa. Quando Com o povo certeza. ainda queria ir lá, né? E Nossa. vale lembrar que fica aqui minha reclamação, porque uma das melhores performances do X Factor não tá no YouTube, né? Que é Little Mix e Fleur East cantando um mashup de Black Magic e Sex, que pra mim é a Ah, perfeição, no é beira a perfeição. Aquilo é a maravilhosa, perfeição. maravilhosa. Ah, é muito bom essa performance.
Laura falou em números e nós vamos seguir com números, porque aqui, como a gente fala, aqui é jornalismo investigativo, é jornalismo de verdade. Vamos lá, só dados de UK, viu, gente? Com base no oficial Charts, que é de lá. Little Mix conseguiu com o álbum DNA 480 mil cópias vendidas. Salute, que é o álbum compreendido, 420 mil. Get Weird, que foi 919 mil. Mas os Dias de Glória, né, que é o Glory Days, foi 1 milhão e 200 mil. O Little Mix 5, né, que foi boicotadíssimo com a saída da gravadora do Simon, teve 316 mil. A gente é boicotado demais, porque esse álbum é tudo de maravilhoso. E o Confetti, que foi com 206 mil. E só no UK, seus singles tiveram grandes êxitos, como foram 5 singles em número 1. Cannonball, Wings, Black Magic, Shout Out to My Ex e Sweet Melody, que, gente, é só hino. A gente olha pra essas 5 músicas e fica, minha Nossa Senhora, né? Elas emplacaram tudo, são músicas demais. Elas tiveram 19 canções no top 10, 31 canções no top 40, 9 semanas em primeiro lugar, 103 semanas no top 10, 344 semanas no top 40 e 516 semanas no top 75. Laura, uma coisa que a gente adora dizer, é muito bom ser mixer, né? Olha isso. Ah, é. Cara, eu tenho muito orgulho, é uma coisa que eu tenho muito prazer de falar. Inclusive, não entrou aí porque é outra coisa, mas a Little Mix tem as 2 maiores turnês de girl bands da história de arrecadação, que é incrível, e o maior número de ouvintes mensais do Spotify. Eu sei que o povo fica falando, ai, K-pop, K-pop, eu escuto K-pop, mas as girl bands do K-pop não chegaram no pé ainda. Pode falar muito no Twitter, pode fazer muito trending topic, mas tá tendo stream? Como diz, o stream tá em dia? O E stream elas Que também com é bom certeza que tem, que é com certeza tem fácil stream meu aí todo pagar, dia. para a pessoa te dar view no YouTube. É fácil comprar view na China. Polêmica, Ricardo. Toca a música. eu, É, É eu dan, fácil. acho. dan, Agora, dan. vai lá no Spotify, recordistas, entendeu? É isso. É hit atrás de hit desde o começo, marcando trends, dominando o mercado. E ainda tiveram number one esse ano. Ganharam o Brits, que nenhuma girl band tinha É isso que eu ia ganhado. falar. Foram a primeira Nenhuma! girl band a ganhar o Brits, que é o principal prêmio Nenhuma! lá, né? É o Grammy do UK. Nenhuma girl band tinha ganhado o melhor grupo no Brits, cara. Nenhuma, nem Girls Aloud, nem Spy, nada, nunca. Elas ganharam, foi lindo, foi emocionante, chorei esse ano. Então, E assim, é sucesso atrás de sucesso. No meu mundinho do trendsetters, Spotify, como a Laura falou que no Spotify tá stream, gente, tem stream meu todo dia, de Little Mix praticamente. Tanto que tem aquela retrospectiva de fim de ano do Spotify que ele faz, né, que mostra, faz 5 anos que eu tenho essa retrospectiva, né, eu acho que eu tô entrando no meu quinto, não sei, eu tô entrando no meu 6º ano. Gente, dos 5 anos, eu me deu 3 anos o meu. E esse final de ano, gente, se o Between Us tivesse lançado mês passado, ia dar só Little Mix. Ia ter só Little Mix no Spotify. E a a gente tá gravando, gente gente, faz o quê, diretamente no Ricardo? dia. A gente tá gravando no dia do lançamento do Between Us, viu, gente? A Por isso a gente gente tá com os ânimos garante ainda melhor. a gente garante a fralda das crianças. É, porque a Liene inventou de ter logo gêmeos, aí tem que. Gente, a fralda tá cara, então a gente tem que pagar esses leitinhos aí de UK, Eu porque acho é tudo caro. uma coisa que a gente pode falar, a Laura vai ser muito melhor de fazer isso do que eu. Que muita gente fala que se você não fez sucesso nos Estados Unidos, você não fez sucesso. Você não tem number one nos Estados Unidos, você não. Você flopou. E, gente, uma coisa que elas nunca fizeram foi flopar, né? Não, é ridículo falar isso. É ridículo falar isso como forma de impacto. É ridículo associar sucesso a um só lugar. Você vê, por exemplo, a Marília Mendonça, que infelizmente faleceu, e ela bateu todos os recordes de stream no Brasil antes de falecer, inclusive. Ela foi a artista mais tocada, tudo. Ela batia bilhões. E ela era menor só porque ela só tocava no Brasil? Não era, cara. É ridículo falar isso. É um comentário que muita gente faz, que é só local, local, local. Tá, e daí? Gente, esse Pena povo de acha quem que tá tem que ter sucesso perdendo. nos Estados Unidos e acha Pena que, de tipo quem, assim, pena de quem tá é, perdendo a chance de estar ouvindo o música povo acha maravilhosa que porque tem eles. preconceito. O povo acha que eles estão passando fome porque não estão em primeiro lugar. Não, e o pior nem é Muito pelo isso. É contrário. tipo, isso que você falou de não fechar os Estados Unidos. Gente, sucesso nos Estados Unidos é em dólar. Elas estão ganhando em libra. Você sabe quanto vale uma libra para real, por exemplo? Sabe? A valorização Vale dessa bem moeda? mais. Vale Não, bem Então, mais. vocês não têm noção. Tanto que elas estão na categoria de abaixo dos 30 de pessoas mais bem-sucedidas. Little Mix entrou como não. um todo, né? Assim, E então, foi o que eu é muita falei, coisa. as 2 maiores turnês de uma girl band sem Estados Unidos.
E aí? Cara, Gente, mas isso é bizarro, porque assim, são 10 anos sem um você, hiato. Little Mix nunca tirou um hiato no meio desses 10 anos, não, gente. São 10 anos direto. Então é mas muita coisa, é só muito para dinheiro, fazer gente. uma comparação, a Pink, por exemplo, faz muito tempo que ela não tem uma música número um. A Shakira faz muito tempo que não tem uma música número um. Mas são pessoas que têm, se eu não me engano, são as turnês mais bem vendidas, assim, da história, sabe? E muita gente é fã, muita gente conhece. E o artista ganha dinheiro na turnê, né, gente? No show. O CD é a música que ele vai apresentar lá. Então, o Uhum. número não diz tudo, né? Nem Seguidor no pouco. Twitter não dá dinheiro. Olha, tem um assunto nesse podcast que eu vou trazer dois assuntos. Um a gente não vai falar muito. Normalmente infelizmente a gente vai ter que falar muito de outro. O primeiro é que Little Mix rompeu com o Simon, mas isso a gente vai deixar pra criticar ele pra esse podcast Energias Boas, porque vai baixar a energia daqui a pouco. Num podcast que a gente vai fazer especial sobre o Simon, a gente vai contar essa briga da Little Mix também, mas que foi uma grande perda pra gente, né? A Little Mix ter que interromper o lançamento de um álbum porque tava tretando com o Simon, né? Tem todo mundo que é fã das misturinhas ficou com isso. Mas a outra coisa que a gente tem que falar é que, infelizmente, né? Não sei se vocês conhecem uma pessoa chamada Jayce Nelson. Ela provou que não eram quatro os cristais britânicos, um cristal era bijuteria. E era ela. Né? Porque aqui a gente pode falar isso agora assim. Eu vou trazer esse assunto. Quem tem que trazer, infelizmente, né, Laura? Não vai ser um podcast só super good vibes, positivo. Não vai ser um podcast só galera. Não vai ser essas coisas assim. Então, Laura, explica pra quem não conhece direito como é que se deu em essa polêmica com a Jayce Nelson? Porque foi uma coisa que balançou o mundinho Little Mix nesse ano de 2021. Então, ano passado, Little Mix lançou Breakup Song, mas aí que elas iam ter o comeback lá do CD. Só que aí, foi bem na época da pandemia, deu uma parada. Elas voltaram mais pro final do ano, com Holiday e tal, e Sweet Melody. E aí, quando tava tendo isso, elas fizeram uma performance no Live Lounge, eu não lembro a música, foi Falling, né, do Harry, eu acho. Elas fizeram uma performance lá no Live Lounge que deu pra ver ao vivo lá que a Jessie tava muito abalada, né? Aí ela teve uma crise de ansiedade, as meninas tiveram que cantar o lugar dela, ok. Tá? Nessa época tava tendo Little Mix The Search. Quem não sabe Little Mix The Search foi um reality show de Little Mix para encontrar um grupo para abrir o show delas, né? Inclusive, esses grupos lá até lançaram clipes aí, alguns. Lançaram música. E a turnê, né? Só que foi adiada pro ano que vem. Que deve rolar, né? Tá, agora as coisas estão abrindo. Aí, depois disso, tava tendo The Search, a Jessie não apareceu no episódio de The Search. E elas iam apresentar o EMA, que é o Europe Music Awards, que é a premiação da MTV. E aí a Jessie, tipo, 2 dias antes, falaram que a Jessie não tava bem. Aí, algumas semanas depois, um mês depois, mais ou menos, foi em dezembro, eu acho. A gente teve o anúncio que a Jessie estava deixando o Little Mix, mas continuavam amigas e ia tratar da saúde mental dela. Porque, para quem não sabe, a Jessie fez um documentário que passou na TV britânica que chama Odd One Out, que ela fala sobre os problemas dela com o corpo, de aceitação do corpo, e que ela fala que ela tentou suicídio e tal, enquanto estava no Little Mix. As meninas participaram do documentário também, falando que a Jessie falando que elas apoiavam ela e tal. Só que aí veio esse negócio que ela saiu, que ela ia cuidar da saúde mental. Ok. Inclusive, no começo do ano, quando Sweet Melody foi number one, a Jade apareceu na TV, num programa de rádio. E a Jade falou sobre isso, falou que agradecia a Jessie, e elas mencionaram a Jessie no discurso do Brit Awards, que elas ganharam, ok. Agora, do nada, a gente descobre o quê? Que Jessie vai lançar um single. Jessie, que tinha parado para cuidar da saúde mental, vai voltar aí pro coisa. Não só vai lançar um single, como começa a dar um monte de entrevista, fazendo comentários não tão legais sobre as meninas, sobre as músicas. Ela falou mal das músicas. E para quem não sabe, a maioria das músicas de Little Mix, quem tinha envolvimento, tudo era principalmente a Liane e a Jade, aquelas que tinham mais envolvimento nas letras, a Perry também. A Jessie não tinha e também não aparecia para ter. E depois reclamava que não gostava das músicas, né? Não apareceu para se meter na letra, né? Aí como é que vai gostar também? E aí a Jessie já era acusada de fazer blackfishing, que é para parecer usar
produtos de bronzeamento artificial para parecer que ela não é branca, né? E isso acabou vindo muito à tona, principalmente com o clipe dela, que chamava Boys, e foi muito cheio de estereótipos, dessa coisa, dessa estética chamada gueto, né? E a Liene fez uns comentários, não fez uns comentários, ela repostou coisas que chamavam atenção a isso. Nessa época, a Jessie fez uma live no Instagram com a Nicki Minaj, que era a convidada dela na música, né? E a Nicki Minaj, tipo, zoou ali, ele falou que ela tava só com inveja, que não tinha nada a ver esse negócio de Blackfish, e a Jessie tava lá rindo, toda bonita, né? E a Jessie falou que não entende isso, que as pessoas estão acusando dela isso agora, né? Por que não antes, etc. Little Mix parou de seguir a Jessie no Instagram, tipo, tchau, e não falaram mais nada sobre isso, mas por fontes, né, que são, tipo, elas mesmas, a gente fala que elas não estão falando com a Jessie, não estavam já. Desde então, elas deram entrevistas para Between Us, eu li todas, vi todas, e elas simplesmente não mencionam a Jessie de forma alguma, não falam nada, acho que está proibido de falar sobre o assunto. E só que a Liane disse, a única coisa que a Liane disse foi que a Liane conversou sim com a Jessie sobre a questão do blackfishing. Ano passado, a Liane fez um documentário, né, que é muito legal, inclusive, tem no YouTube para quem quiser, que ela fala sobre raça e o pop. Ela fala sobre, depois de muitos anos que a Liane nunca falava sobre isso, ela fala sobre ser uma mulher negra no pop, sobre todos os preconceitos que ela já sofreu, foram muitos. E, inclusive, ano passado, quando elas vieram para o Brasil, ela falou que foi a primeira vez que ela viu um público que era majoritariamente não branco, assim, falando para ela que ela era a preferida. E ela falou disso no documentário. O documentário apareceu ela questionando o noivo dela, e apareceu as outras meninas, e curiosamente quem não apareceu? Jessie Nelson. E aí a Jessie também deu uma entrevista falando que tinha gente dentro do Little Mix que não queria ela lá. E a gente teve depois comentários do Mnek, da Camille, que são colaboradores de Little Mix, que já fizeram muitas músicas com elas, que são negros, falando sobre blackfishing e deixando as coisas no ar. E agora que a gente tem a confirmação de que a Liane realmente falou com a Jessie sobre isso, falou sobre o que ela estava fazendo, por que era errado e ela continuou não achando mudando, então a gente tem que questionar, né? Se essa relação não acabou prejudicando a relação entre elas, a amizade entre elas. Porque, por mais que a Jessie fale hoje, porque eu ainda sou amiga dela, ainda me considero amiga delas, não sei se elas consideram a mesma coisa, né? Foi um assunto tenso, um assunto complicado, mas que está em todos os, né, assim, sites que vocês forem ver direcionado à cultura pop, né, britânica, tem desenrolado dessa história. Agora vamos voltar a trazer o clima feliz nesse podcast. Nessa sexta-feira, quem está gravando esse podcast, foi lançado o Between Us, que é a coletânea de sucesso, como ela falou, e como eu tinha completado, dizendo que ficou hits de fora ainda. Mas estão celebrando os 10 anos, né? E teve músicas inéditas. Inclusive, uma é uma bela de uma indireta que pra mim é Pop Perfection, gente. Pra mim é um hit sem precedentes, assim, sabe? Tipo, é aquilo que eu digo, assim, é indireta bem dada, indireta musical bem dada, é hit. Taylor Swift tá aí provando, né? Então, Little Mix arrasou. Laura, agora é isso, é o futuro do Little Mix, né? Você acha que elas vão ter um hiato agora? Ou elas vão continuar um pouquinho mais? Porque tem turnê anunciada. Então, né, a turnê ano que vem, acho que essa tá garantida, até porque já tem ingresso vendido, um monte de coisa esgotada. O Nivaldo comentou que achava que Nivaldo quer participar com a gente, não pôde, ele comentou que achava que ia ser o último delas. Muita gente acha, né? Até porque a Perry e a Liane tiveram filhos e, né, começa a querer cuidar das crianças. Mas, pelas entrevistas, eu li todas de Little Mix, elas ainda têm planos de continuar com o grupo. Só que elas também estão abertas a fazer projetos fora isso, tipo, não necessariamente de música, mas a Perry e a Liane têm suas coleções de roupa, a Jade teve um programa na MTV, coisas assim, né? Então eu acho que o grupo não vai oficialmente acabar ou entrar em hiatos. Eu acho que
elas ainda têm espaço, tanto que teve o Number One esse ano. Elas ainda têm muito fandom e ainda tem a turnê marcada. Eu acho que mesmo que elas façam projetos além do Little Mix, eu acho que elas ainda gostam muito do grupo, porque elas ainda se sentem confortáveis nele, ainda mais depois de sair da gravadora do Simon, elas gostam muito da equipe, etc. E eu acho que, ainda mais depois que a Jessie saiu, eu acho que causou uma vontade nelas também de continuar. Então, escolhi ser poliana hoje e não ser pessimista e acreditar que elas ainda vão continuar. Porque, por mais que não continue da mesma forma, tipo, sem parar e tal, eu acho que ainda tem espaço para elas, sabe? Tipo, os fãs de Little Mix cresceram com Little Mix. A gente cresceu, eu tenho mais ou menos, eu sou um pouco mais velha que a Liane, mas a gente tem mais ou menos a mesma idade. Eu acho que a gente ainda ama muito, quem ama Little Mix ainda ama muito Little Mix. Tipo, elas lançaram 4 músicas novas nesse CD. No, Trash, Cut You Off, Between Us. Cara, e No é uma música super deliciosa de ouvir. O clipe, eu acho que Little Mix ainda tem o que mostrar. Entendeu? Eu não acho que acabou. Tipo, ouvi todas as músicas, acabou, elas não têm mais nada a oferecer. Pensa em Confete, pensa agora nessas 4 músicas. Tipo, eu acho que ainda tem muito a oferecer. Então eu espero que elas ainda queiram continuar. Eu acho que elas vão diminuir o ritmo. Até Uhum. porque, né, tem os filhos e tal. Mas eu acho que elas vão continuar. Por exemplo, hoje em dia elas estão lançando um álbum a cada 2 anos, um ano e meio. Eu acho que isso pode aumentar um pouquinho, sabe? Um álbum a cada 3 anos e tal. Mas eu não acho que elas vão sair da mídia, assim, pessoalmente. Eu acho que as três têm seus projetos, né? Como a Laura falou. E elas vão se manter assim. E eu acho que a ligação delas vai se manter para ir lançando coisa do Little Mix. Até porque a história delas, como girl band, como, né, carreira, sempre foi diferente. Eu acho que nada mais justo do que ser diferente agora também, sabe? Não ser aquele hiato, aquele fim disfarçado de hiato que lança 10 anos depois uma música ruim, como todos fazem, né? Eu acho que elas vão continuar, ainda que em pouquinho. Eu acho que elas precisam disso. E como a Laura falou dos fãs que cresceram com o Little Mix, né? Como a gente cresceu, né? Mesmo a gente já sendo velho. A gente cresceu junto, porque 10 anos, gente. 10 anos é muita coisa, a gente muda em 10 anos. E também tem uns fãs brasileiros que são sensacionais. Por exemplo, eu sigo, né, com o perfil do X Factor Brasil, que é o site. Sigo o Brasil Little Mix, o Little Mix Brasil e os fansites individuais de Perry e da Jade. Gente, o empenho deles são sensacionais. Inclusive, vão seguir todos eles, gente. Se você gosta dos grupos, vão seguir lá. E como aquele negócio aqui, quando eu gosto de um artista, eu engajo, né? Como além assim, tenho lá meu selinho de super fã, gente, na página do Little Mix, que estou sempre dando ambiente, sempre comentando. Mostrei até o print pra Tony e Laura. Tô lá dando o meu stream no Spotify. Eu digo, olha, a pessoa chegou no sucesso pra mim quando eu começo a seguir elas. Tanto que no Instagram eu sigo elas no perfil individual e sigo no Little Mix em si. Na outra eu dei um follow, fiz aquela coisa, me chateou, eu tomo um follow na venta. Então, como ela aconteceu, né? Com a bijuteria. Mas é isso. Eu acho que tem a sensação de que se Little Mix decretar um fim, por mais que a gente esteja dizendo que elas podem continuar, ela pode chegar um dia e dizer, gente, infelizmente acabou. Porque, né, a gente sabe que um dia tudo acaba. Pelo menos fica aquela sensação que elas não entregaram muita coisa, assim, não vai ser aquele. Vai ser aquele gostinho amargo, mas vai dizer, nossa, também, olha, gente, são 10 anos, olha o que tanto que ela nos deu. Mas, porque, né, tem que ter aquele famoso comeback, né? Elas não tiveram comeback nesses 10 anos, ela tem que ter um hiato pra ter um comeback bom. E é muita coisa, gente, é muita coisa. Vão dar em stream lá, gente, vão lá. São mães agora, precisam disso, talentosas. Elas são ricas, mas a gente pode enriquecer muito mais. Vamos enriquecer gente boa, né? Então não vai tá dando uns bons frutos. Mas é isso, gente. A gente falou de Little Mix, vão seguir todo mundo aí, vão seguir as garotas, vão acompanhar os projetos delas, porque tem muita coisa ainda por vir. Tem a turnê, gente. Quem sabe na turnê não vira um DVD, né? Que seja especial, porque vai ser uma turnê pós-pandemia, entre aspas, o pós, né? Porque a gente não sabe quando oficialmente Tá vai faltando, acabar. né? O especial da Netflix no show delas, igual a Beyoncé fez. Tá faltando isso Ai, ainda. gente, eu vou chorar. Fala, HBO Max, sei lá, né? O queria que muito. stream aqui não Tem que falta, ter. né? Tem que ter, porque a trajetória é muito boa. Tem que ter Little Mix, o filme, já podem começar a escalar o casting já. Porque tem muita coisa pra fazer. Quem vai interpretar Simon Cowell, por exemplo, né? Quem vão botar? O próprio Capeta? Não pode? Tá disponível ele? Não sabemos. Mas é isso, gente. Obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui. Quem quiser que a gente fale de algum participante de X Factor em específico, comente em qualquer lugar que você veja na nossa rede social, porque quem sabe a gente faz, quem sabe como tu diz, quem sabe a gente promete pra trazer algum dia. Talvez venha aí, talvez não Sim. venha, mas
É promessa, a gente faz. E é isso. Quem quiser seguir a gente é o Extra Podcast BR no Twitter e Extra Podcast no Instagram. O e-mail para contato é extrapodcast@gmail.com. E semana que vem tá de volta. Tchau! Tchau! Tchau.